começar. Galera, eu vou começar hoje com vocês falando um pouquinho sobre o tecido sanguíneo, né? Sobre o sangue. Lembre que o sangue ele é classificado como um tecido conjuntivo, de transporte. O sangue é um tecido conjuntivo de transporte, por quê? Porque ele é formado por células, mas o espaço que fica entre as células, que a gente vai chamar de matriz extracelular, vai ser preenchida por tecido, por uma matriz líquida. E por ser líquida, é bem fluida, e aí acaba transportando coisas para todo o corpo. Então é um sistema de integração com os demais sistemas. É o sistema cardiovascular. Então o sangue, por ser um tecido líquido, atua no sistema cardiovascular integrando os demais sistemas. Então não esquece a palavra. Quando falar de tecido sanguíneo, falar de sistema cardiovascular, não esquece, ele vai usar sempre essa palavra de integração. Valeu, gente? Vai usar sempre isso, integração com os demais sistemas. Quais são os componentes, Barney? Vamos começar com os elementos figurados. Conjuntivo, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Ficou muito apertadinho aqui. Ó, é um tecido conjuntivo de transporte. Então, vamos lá. Vamos começar pelos elementos figurados. E aí vem aqui, gente, ó, o ator principal do tecido sanguíneo, que são as hemácias. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Só que alguns ainda falam assim, ó, eritrócitos. Então, hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Bom, eu vou mostrar aqui um slide só sobre hemácia, então aqui eu vou passar rapidinho, né, por ela, só lembrando que ela é uma célula que transporta oxigênio e também um pouco de gás carbônico, mas principalmente aqui, ó, transporte do oxigênio. É a célula mais abundante do sangue, em torno de 5 milhões por milímetro cúbico. Aí nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Lembra que os leucócitos existem vários tipos, ou seja, os leucócitos são bem variados. Nós temos os granulócitos, beleza? E aí você tem o neutrófilo, o basófilo, o eosinófilo. Aí nós temos também, ó, as células fagocitárias, né? No caso os monócitos, que vão fazer diapedese, dar origem aos macrófagos. Só que essa parte de glóbulos brancos eu não vou aprofundar na aula de hoje. A parte de glóbulos brancos vai ficar mais para o final do curso, quando a gente estudar a parte de sistema imunológico, valeu? Então, sistema imunológico, a gente vai aprofundar todos os glóbulos brancos. Os plasmócitos, os mastócitos, linfócitos TCD8, linfócitos TCD4, todos os tipos de glóbulos brancos. Agora, em média, um glóbulo branco tem em torno de 8.000 glóbulos brancos por milímetro cúbico. Isso aqui é o número normal. As hemácias são 5 milhões. Os glóbulos brancos, 8.000 por milímetro cúbico. Nós temos ainda, gente, esses fragmentos de células, ó, esses fragmentos de células que são as plaquetas, também chamadas trombócitos, porque a palavra cito quer dizer célula, célula que forma o trombo. Agora, em relação às plaquetas, eles são os elementos figurados menos abundantes. Menos são os glóbulos brancos. Eles são menos em relação às hemácias também. Eles têm em torno de 250.000 por milímetros cúbicos, beleza? De sangue. Então são os trombócitos. Só que tem um detalhe. Os trombócitos não são células. São fragmentos de células. Não esquece isso. Qual é a função, Barnil? Evitar o sangramento. Atua na coagulação do sangue. Evita o sangramento. Bom, todos esses elementos figurados estão mergulhados num plasma líquido, numa matriz líquida. Esse plasma é a matriz extracelular, cujo principal componente é água, mas você encontra sais minerais. Aí tem que lembrar que o sódio é o mais abundante. O sódio é o mais abundante. Lembra que o sódio
é o mineral mais abundante no meio extracelular de todos os tecidos, beleza? É o mais abundante. Só que você encontra, além de sais minerais e água, você encontra vitaminas, glicose e aminoácidos. Cuidado! Só que as vitaminas que você encontra dissolvidas no plasma são as vitaminas hidrossolúveis. Joga no chat para eu ver aí, vai. Quem lembra aí quais são as vitaminas hidrossolúveis? Alguém lembra? As hidrossolúveis. Complexo B e vitamina C. Perfeito. Perfeito, são as hidrossolúveis. E as lipossolúveis? As lipossolúveis ficam dissolvidas na água do plasma? As lipossolúveis ficam dissolvidas? Não. As lipossolúveis, queda, perfeito, ou deca. Juliano já pensa logo em deca, pensando logo em ficar grande, ficar big, entendeu? Agora gente, eu prefiro queda, ó. K-E-D-A, queda. Bom, essas vitaminas são lipossolúveis. Como a Lei falou ali, elas não se dissolvem em água. Então elas vão ter que ter o quê? Transportadores. Quem são os transportadores de vitaminas no sangue? São certas proteínas ou lipoproteínas. As lipoproteínas transportam vitaminas também. Agora, as lipoproteínas mais famosas que nós temos são o HDL e o LDL. Não existem só essas não, mas existe principalmente HDL e LDL. Você lembra a diferença? É sua forma de gravar, né, Gandão? Tô ligado. Gandão tá tomando os ciclos aí que eu tô ligado. Eu já vi que já ficou mais forte esses dias. Ai, ai. E isso, Paulinha, HDL é de alta densidade. Então esse Hzinho aqui ó, é de height, ou seja, alta. E esse L é de low. Então o que varia entre eles é a densidade. Agora, Paulinha, isso, grandão, isso, HDL é considerado bom colesterol. Por que, Barrinho? Porque ele é anti-inflamatório, o HDL, ele limpa os vasos sanguíneos, ele diminui o depósito de gordura na parede das artérias. Já o LDL é considerado colesterol ruim, beleza? Mas entenda, a gente chama de colesterol, mas eles não são colesterol, eles contêm colesterol. Principalmente o LDL. Eles são o quê? Lipídios misturados com proteínas. Esse daqui, gente, o HDL é considerado o bom, como o Grandão falou aí, ó. E o LDL é considerado o mau colesterol. Mas aí tem um detalhezinho aqui, gente. Tem um detalhezinho aqui. O LDL, ele é considerado mau colesterol, mas você sabe por quê? Porque quando a pessoa está com grau de inflamação alto, aí tende a acontecer um depósito de gordura nas artérias. Aí forma aquelas placas de gordura com cálcio depositado, que a gente vai chamar de placas de ateroma. E aí vai causar as doenças obstrutivas do sistema cardiovascular, certo? As doenças obstrutivas do sistema cardiovascular. Bom, lembre que a obstrução dos vasos colabora com o aumento da pressão, colabora com a sobrecarga cardíaca, entendeu, gente? Então isso pode culminar com um acidente vascular. Agora fala para mim aí, o acidente vascular que entope o vaso e impede a passagem do sangue, como é que é o nome? Como é que é o nome do acidente vascular que entope e impede a passagem do sangue? É o isquêmico, perfeito, é o isquêmico. Agora, tem um acidente vascular que o vaso sanguíneo se rompe e aí começa a jorrar sangue. Aí chama de hemorrágico, perfeito, perfeito, hemorrágico. Bom, então o LDL é considerado um vilão para esses acidentes vasculares. Bom, além de HDL e LDL, nós encontramos hormônios no sangue e anticorpos, hormônios e anticorpos. Agora, quais são os hormônios que circulam no sangue dissolvidos no plasma? Quais são os hormônios que circulam no sangue dissolvidos no plasma? Sabe não? São os hormônios peptídicos. São os hormônios, insulina é um exemplo, glucagon é um exemplo, adrenalina é um exemplo. São os hormônios peptídicos, o T3, o T4, os hormônios tróficos, beleza? Agora, Barninho, qual é o hormônio que
que não circula livre no sangue. Ó, gente, tem hormônio que precisa de um barquinho para transportar ele. E esse barquinho que transporta hormônios, geralmente, ó, são as globulinas. Ó, a principal delas é a albumina. A albumina é a principal proteína transportadora de hormônios lipídicos. Você lembra algum hormônio lipídico? Joga no chat para ver aí, vai, se vocês conseguiram pegar essa parte, sistema endócrino. Vocês lembram de algum hormônio de natureza lipídica? Perfeito, Theo. Bocou. A testosterona, ou seja, os hormônios sexuais. Testosterona, estrogênio, progesterona. E aí, deixa eu dar uma dica, gente. Hoje eu postei uma sessão sobre sistema endócrino ligado à reprodução humana, que é o ciclo menstrual. Eu postei também a parte de formação dos gametas, ou seja, a gametogênese, e postei a parte de desenvolvimento embrionário, certo? Os hormônios sexuais eu posso chamar de andrógenos. Sim. Na verdade, os andrógenos são um tipo de hormônio sexual, certo? Porque os andrógenos, eles são hormônios masculinizantes. São produzidos pelo testículo, mas também pelas glândulas suprarrenais. Beleza? Aí eu tenho também nas meninas o estrogênio e a progesterona, e nos meninos eu tenho o principal andrógeno, que é a testosterona. Entendeu? Nos meninos. São hormônios derivados do colesterol. Esses hormônios derivados do colesterol, eles são transportados por uma proteína, um barquinho chamado de albumina, valeu? Vamos lá. Agora, no sangue nós temos aqui, gente, ó, fibrinogênio e protrombina. Vocês lembram para que serve isso? Fibrinogênio e protrombina. Coagulação sanguínea, amigo. Como é? Fala aí. Coagulação sanguínea. Exatamente, atua na coagulação. Mas é importante você saber o seguinte: o fibrinogênio e a protrombina são substâncias pré-coagulantes. Elas vão ainda desencadear a coagulação. Então, do jeito que está aqui, ó, fibrinogênio e protrombina, esses fatores aqui, eles são ainda precursores, beleza? Eles vão ser transformados ainda. Bom, a pergunta é, quem produz fibrinogênio e protrombina? Vai, quem é que produz? É o fígado. E para o fígado produzir, ele precisa de um mineral e de uma vitamina. Você lembra quais são? Qual é o mineral e a vitamina que o fígado usa? Isso, a vitamina que o fígado vai usar é a vitamina K. Vitamina K. E o mineral não é o potássio, é o cálcio. O mineral é o cálcio. Então, vitamina K e cálcio são importantíssimos para a coagulação. Perfeito, Juliano. Jogou aí duro. É o cálcio. Valeu? Galerinha, posso passar esse slide aí? Fala para mim. Print parceiro. A imagem tá oscilando, é? Tá borrada? Tá boa? Fala pra mim aí, Paulinha. Tá com a resolução máxima. Deixa eu ver o resto do povo aí. Como é que tá pra você aí, Nath, Tatazinha? Lete, como é que tá pra você, Lete, aí? Catarina? Tá tranquilo aí? Dinana tá oscilando. A Dilete melhorou. Quando tiver muito ruim, sabe o que você faz? Você sai e entra, que às vezes melhora. Você sai e entra. Se a minha... Agora tá boa. Se a minha tiver ruim, vocês têm que me falar para poder eu sair e entrar, que aí às vezes melhora. Beleza? Mas a internet aqui em casa é pocando, meu irmão. Aqui é mais de 200 MB de upload, de download, tudo. Caralho, é 4. Vamos lá. Galerinha, vou passar aqui, hein? Pode ser? Vamos lá.
Bom, vamos ver agora algumas considerações importantes sobre a célula mais importante do Ô, sistema. Barninho, Oi, amor. rapidinho. Ali no slide, quando você apertou ali, apareceu mais coisa. Bota ali. Apareceu mais Rapidão. coisas. Ah, sim, foi. É porque aqui você não perde nada, hein, mãe? Rapaz, Não pode não. rapaz, essa mulher é porca, velho. Vamos nessa. Olha pra cá. Aqui tá dizendo o seguinte, que no plasma nós encontramos também anticorpos que são proteínas. E aí que tá, olha essa observação aqui, gente. Se na prova vier, o soro, o que é o soro? O soro é a parte líquida do sangue mais os anticorpos. Certinho? Então, qual é a principal característica do soro? A principal característica do soro é que foram tiradas as células e deixou só o quê? A parte líquida com os anticorpos. Certinho? Lembra disso, gente? Soro antiofídico é aquela mistura líquida com os anticorpos contra o veneno da cobra. Não esquece, não. É o soro. O soro é uma mistura que apresenta os anticorpos. Cuidado, o soro ele contém memória, o soro contém glóbulos brancos, o soro... Não, viu? Não, perfeito, show de bola. Pode passar agora, hein, Lu? Deixa. Danada, é que tem de pequeno... Tá? Oi? Pode apresentar Não. o slide? Valeu. Vamos lá. Olha pra cá. Hemácias ou eritrócitos? Ó, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Nas mulheres tem um pouquinho menos do que nos homens. Os homens têm uma quantidade de hemácias um pouquinho maior. Outra coisa, as hemácias, elas são nos mamíferos, ó, elas são anucleadas, não tem núcleo. E elas perdem o núcleo na medula óssea vermelha. Elas perdem o núcleo. Só que quando elas têm núcleo, a gente vai chamar de eritroblastos. Não esquece isso. Então, se na prova vier o nome eritroblastos, é porque ela ainda está na medula óssea vermelha e ela ainda tem núcleo. Beleza? Ô, Barninho, ela perde o núcleo e por causa disso, ela se torna uma célula de vida curta. A gente vai chamar de célula Label. É uma célula extremamente especializada. Ela tem vida curta, em torno de 100 dias, mais ou menos. Alguns falam 90, outros falam 120 dias. Então, vamos botar uma média de 100 dias. Quando elas estão envelhecidas, elas sofrem um processo de hemocaterese, ou hemólise, pode ser também, que é a destruição delas no fígado e no baço. Então, os principais órgãos de reciclagem das hemácias, de destruição das hemácias, para aproveitar alguma coisa ainda ali, para poder fazer uma reciclagem, fígado e baço. Não esquece isso, hein, gente? Fígado e baço. O nome disso é hemocaterese. Lembra também que quando as hemácias são destruídas, as hemoglobinas também são destruídas. E quando a hemoglobina, só nos mamíferos, exatamente, nos mamíferos. Beleza? E aí, olha só, gente. Quando a hemácia é destruída, a hemoglobina também. E aí, olha para cá. Vou puxar aqui uma observação. OBS. Quando a hemoglobina é destruída, o resultado é a liberação de bilirrubina. A bilirrubina, normalmente, ela vai para onde? Normalmente, ela vai para a bile. Para poder, a gente, ó, é para poder ser eliminada do corpo. Então, a bile é rica em bilirrubina. A bilirrubina, quando vai para a bile, se transforma em fecobilina, lá no intestino. E aí, gente, ao invés dela ficar verde, ela fica marrom. E é o que vai dar a cor do cocô. Beleza? Então, se perguntar na prova, já pensou que loucura? Por que a cor do cocô? Por causa da fecobilina, que é um derivado da hemoglobina. Beleza? Ô, Barninho, mas vai perguntar isso? Não vai perguntar assim diretamente. Mas pode cair como numa baiana. Pode cair assim, ó. A ausência de pigmentos nas fezes. Ou seja, quando as fezes
saem branquinhas. Você já viu as fezes mais branquinhas? Quando deixa de ser um moreninho, passa a ser um branquinho? Nunca? Nunca teve, não? Ao invés de fazer um moreninho, você fez um branquinho. Já aconteceu isso? Pois é, sabe o que é isso? É o sinal de inflamação no fígado. É o sinal de disfunção hepática. Entendeu, gente? É o sinal de hepatite. Então, falta de pigmento nas fezes é um sinal da hepatite. Por exemplo, hepatite viral, né? Por exemplo. Bom, vamos lá. Nós temos aqui agora, quando ela perde o núcleo, ela assume esse formato, gente, bicôncavo. Esse formato assim meio que achatado, ó, bicôncavo. Esse formato bicôncavo, ele é muito eficiente no transporte de oxigênio, por causa da relação de superfície e volume. Então vamos lá. Uma hemácia com núcleo e esférica, transporta 10 vezes menos oxigênio do que uma hemácia de mamífero que é anucleada e bicôncava. Não esquece isso. Ó. Por quê, Barney? Qual a explicação? Se perguntar uma questão discursiva, a explicação é que vai ter uma alteração na superfície e volume. Qual a alteração? Vai ficar com a superfície maior e um volume menor. Se eu tenho uma superfície de troca maior e um volume menor porque perdeu o núcleo, aí eu vou ter mais capacidade de captar o oxigênio. Fala pra mim se ficou clara essa explicação aí, gente. Meu povo, eu tô sozinho aqui. Misericórdia. Vou até ligar aqui. Ficou claro sim, vai. Agora a gente criando uma pergunta aí pra te fazer esse negócio de mamífero. É o quê? Fala aí. Eu vou botar uma musiquinha aqui pra poder. Diga aí, Lu. Fala, Lu. Ele tá falando no chat. Ah, eu já vi o negócio do mamífero aí, rapaz. Eu já respondi a ele já. Veja de novo, viu? Não entendi o que, rapaz? Fala aí de novo. Ó, assim, a dúvida é da célula sem núcleo, certo? Ô, vá, fala aí. Bom, se o núcleo dela é tirado na medula óssea, Isso. tipo, é exatamente isso que eu não, assim, Grandão, na medula óssea tem células tronco que vão se especializando. E aí vai formando o quê? Hemoglobina, vai produzindo hemoglobina. Só que nesse processo aqui, no início, ainda tem núcleo. Só que quando a especialização celular vai avançando, o núcleo é eliminado junto com as organelas, por exemplo, as mitocôndrias. Então as hemácias não perdem só o núcleo, elas perdem o núcleo e perdem as organelas. Basicamente fica o que lá dentro? Um citoplasma cheio de hemoglobina, entendeu? Isso é na medula óssea vermelha. Isso faz parte do processo de especialização celular das hemácias. Grandão, se ela tiver núcleo, a gente vai chamar de eritroblasto. Quando ela perde o núcleo e se transforma numa hemácia, a gente chama de eritrócito. Valeu? valeu, meu, top demais a explicação. Vamos nessa. Bom, vamos ver agora, gente. As hemácias. Tem mais alguma dúvida aí, galera? Fala pra mim. Pode passar? Pode avançar? As hemácias, elas apresentam aqui dentro ó, muitas moléculas de hemoglobina que foram produzidas na fase em que ela tinha núcleo, entendeu? Ela tinha núcleo. Bom, para que serve a hemoglobina? Para transportar o oxigênio. Ela se combina também com glicose. Você lembra o nome? Você lembra o nome quando a hemoglobina se combina com a glicose? Lembra? Isso, o nome disso vai ser hemoglobina glicada. Ó, vai ser HB glicada. Bom, cuidado. A hemoglobina se transporta. A glicose se combina com a hemoglobina para poder ser transportada, verdadeiro ou falso? Você marcaria o quê? Eu marcaria falso, viu? Perfeito.
Falso, falso, falso. Se combina por quê então, Barrinho? Porque se combina. Porque tem alguma afinidade química. Beleza? E essa combinação, ela é boa ou é ruim? Pra gente, nem fede nem cheira. Agora, essa combinação da hemoglobina com a glicose, ela tem um percentual normal, ou seja, um percentual padrão nas pessoas que têm uma taxa de glicose no sangue normal. Lembra que a taxa de glicose no sangue, a gente vai chamar de normoglicemia, que é em torno de 80 a 99, 80 a 100 miligramas por decilitro. Se a pessoa está dentro dessa faixa, ela vai ter uma taxa de glicação que, se eu não me engano, é 4%, se eu não me engano. Agora, se ela tiver um aumento da taxa de glicação, isso revela o quê? Diabetes. Então, você não pode esquecer isso. A hemoglobina glicada é um indicador da glicemia. Não é que vai ser bom ou que vai ser ruim, mas ela pode indicar se a pessoa está tendo ou não hiperglicemia. Agora, qual é a vantagem desse exame de hemoglobina glicada em relação ao exame de glicemia em jejum? Ou glicemia pós-jejum, desculpe. Qual que é a vantagem? Repete, viu, por favor. Qual é a vantagem da gente fazer um exame para avaliar a taxa de hemoglobina glicada, beleza? Em relação ao exame que faz o teste de glicemia em jejum. Quer dizer, em jejum, que eu falo é glicemia após o período de jejum. Glicemia pós-jejum está alta em todo mundo. Porque diabetes é hiperglicemia. Ah, perfeito, Paulinha. Perfeito. Calma. Paulinha me corrigiu. Paulinha me corrigiu de forma genial, sutil. Vou repetir a pergunta. Olha só. Qual é a vantagem de fazer a glicemia... qual é a vantagem de fazer a hemoglobina glicada em relação à glicemia em jejum? Porque a glicemia no pós-jejum, todo mundo vai dar alta. Perfeito. Tá certo, Paulinha, tá certo. Paula largou o doce aí. Vamos lá. Essa mulher é monstra. Já é médica já, rapaz. Não quis medicina para fazer de novo. Ela quer perturbar, ela quer bagunçar o processo. Já estava aí para se formar, largou para poder fazer de novo. Gostou. Você é linda, você é esforçada, você é muito esforçada. Vamos lá. Gente, voltando aqui. Vou repetir a pergunta. Qual é a vantagem de fazer a medição da hemoglobina glicada em relação à glicemia em jejum? Você nunca fez teste de glicemia, que você fica à noite, você fica 12 horas sem comer, vai lá, colhe o sangue para ver a glicemia em jejum. Qual que é a vantagem de um procedimento em relação ao outro? Sabe não? Já caiu isso na baiana. É o período de avaliação, mais ou menos isso, Ale. Você está certo, mais ou menos isso. A glicemia medida no jejum, ela tem uma medição instantânea, uma medição imediata. Resultado, se você tiver ali uma avaliação naquele instante e der uma hiperglicemia, essa hiperglicemia, ela não reflete um histórico. A não ser que você faça no mesmo laboratório, digamos assim, ou que você tenha vários exames com glicemia em jejum. Aí você pode fazer um comparativo, para poder, a partir desse comparativo, você definir se a pessoa tem ou não um quadro diabético. Porque, às vezes, até uma alteração emocional pode elevar a glicemia, entendeu? Pode elevar a glicemia. A glicada fica... Ó, gente, a hemoglobina glicada, como a hemoglobina, como a hemácia dura em torno de 100 dias, a hemoglobina glicada, ela pode revelar um histórico de em torno de 90 dias, ou seja, em torno de 3 meses de histórico. Então, vou repetir. Qual é a vantagem da hemoglobina glicada? A vantagem do teste de hemoglobina glicada é que você consegue avaliar um histórico dos últimos 3 meses. Que é o tempo que dura uma hemácia, beleza? Você consegue ter uma noção de período de tempo.
Já a glicemia em jejum é uma medição instantânea, é uma medição momentânea, daquele momento, beleza? Ficou claro aí, gente? Posso passar? Tem mais uma informação que vai aparecer aqui. Posso apagar essa parte aqui? Maroto. Prof, o senhor falou uma coisa, eu não consegui anotar. Eritrócitos é sem núcleo e eritroblastos é com núcleo. Certo, perfeito. Perfeito, Nanda. Ô, Grandão, não tira o print agora não. Eu vou mostrar mais uma coisa aqui, ó. As hemácias, elas perdem as mitocôndrias. Por conta disso, elas têm um metabolismo estritamente anaeróbico. Elas realizam apenas glicólise. Certinho, gente? Então, hemácias têm um metabolismo anaeróbico porque elas não têm mitocôndrias. Elas realizam estritamente o processo de glicólise. Valeu? Então não esquece isso. Se perguntar um exemplo de célula que tem um metabolismo anaeróbico, as hemácias podem ser um exemplo. Valeu? Mas por que, viu, que o metabolismo tem oxigênio, né, que elas fazem? Porque lembra que quem usa o oxigênio é a mitocôndria, na última etapa, chamada cadeia transportadora de elétrons. Se as hemácias não têm mitocôndrias, porque elas eliminam as mitocôndrias, então o metabolismo dela deixa de ser aeróbico, passa a ser anaeróbico. Não possui organelas. Perfeito, Theo. Exatamente. Ela possui organelas enquanto está especializando. Depois ela para de ter organelas. No máximo aí ela vai ter o quê? Um citoesqueleto para poder manter sua estrutura firme, certo? Tipo assim, microfilamentos para manter o formato dela. Mas assim, organelas, ribossomos, esqueça. DNA, esqueça. Núcleo, esqueça. Mitocôndria, esqueça. Retículo, complexo de Golgi, esqueça isso aí. Na verdade, ela não tem mitocôndria, nem núcleo, nem organelas como um processo de seleção. Por quê? Porque favoreceu um maior aporte de oxigênio, um maior aporte de hemoglobinas, entendeu? Quando você fala assim, cara, tem que ter cuidado por conta do lamarquismo, tem que ter cuidado com isso. Porque desse jeito aí, é como se tivesse feito de forma intencional para aperfeiçoar, entendeu? Cuidado. Então, tem que lembrar que as mitocôndrias dos mamíferos perderam núcleo, perderam organelas, perderam mitocôndrias como um processo de seleção que favoreceu um maior transporte de oxigênio. Elas fazem transcrição e tradução, Bio, só quando estão se especializando. Depois não tem como, porque ela perde o DNA, Bio. Ela perde o DNA, ela perde o núcleo. Foi aí, gente? Posso passar? Calma aí, rapidinho. Pronto, Daninho, retirado. Vamos lá. Gente, olha esse verdadeiro e falso aqui. Você marcaria o quê? Vai. Os glóbulos brancos ficarão acumulados na região, formando um tampão que diminuirá a perda de sangue. Na região que ocorreu a lesão, né? Aí tá falando de uma lesão. Show de bola. Falso. Show de bola. Não são os glóbulos brancos. Ó, essa questão aqui não foi eu que inventei. Para você não pensar, Barrinho, você botou uma questão muito fácil na aula. Não, eu tirei de prova. Isso aí eu tirei de prova. Bom, a tromboplastina e os fatores do plasma formarão um complexo ativador de plaquetas. E aí? A tromboplastina e os fatores do plasma formarão um complexo ativador de plaquetas. Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Ah, miserável. Tá vendo? Deu mole? Deu mole. Eu vou explicar isso aí, Lu. É o próximo slide, eu acho. Vai aparecer aí. Daqui a pouquinho. Gente, a tromboplastina não é um ativador de plaqueta. A tromboplastina é liberada pela plaqueta. Então a plaqueta libera a tromboplastina. Entendeu? Falso.
Então, ó. Se ligue, pivete, se ligue. A coagulação do sangue dependerá da presença de protrombina e fibrinogênio produzidos pelo fígado. Isso aí a gente viu já. Beleza, perfeito. Show de bola. Aqui, verdadeiro. Beleza. Lembra ainda? Ó, na presença do cálcio e da vitamina K. Bom, os vasos linfáticos transportarão plaquetas para a formação do coágulo. Eu vou repetir tudo de coagulação, viu? Viu, grandão? Relaxa. O pessoal marcou falso. Por que falso, gente? Onde é que tá falso aí? Fala pra mim. Isso, são os vasos sanguíneos. Os vasos linfáticos transportam linfócitos. Os vasos linfáticos transportam linfócitos. Quem transporta as plaquetas são os vasos sanguíneos. Vamos lá. As plaquetas converterão fibrinogênio em fibrina na presença de íons magnésio. Falso! Na presença de íons cálcio. Na verdade tem outro erro aí, porque a plaqueta ela não converte o fibrinogênio em fibrina. Ó, fibrinogênio é convertido em fibrina, não é pela plaqueta, é pela trombina. E de onde vem a trombina, Barnil? A trombina vem de uma substância chamada de protrombina. A protrombina, ela é inativa. Ela vai ser ativada pela plaqueta, porque a plaqueta libera uma substância que vai ativar a trombina. A trombina é que transforma o fibrinogênio em fibrina. Perfeito, Tatazinha. Tatazinha broca, viu, mãe? Aí é virada no satangoste. Vamos nessa. Então aqui, gente, falso. Marina, tá aí que falou? O processo? É, que Não, não vou não, você é doida. Oxi. Eu vou botar um slide só sobre isso daqui a pouquinho, vai passar aí agora. Ah, tá, tudo bem. Vamos lá. Vai, tira o print aí pra poder passar. Quando eu puder, você fala, hein? Também pode passar, Marina. Vamos lá. Gente, vamos ver aqui, primeiro, antes da coagulação, viu, Tosto? Rapidinho, vamos ver aqui a curva de saturação da hemoglobina. Olha só, aqui eu tenho a saturação, ó, em relação ao oxigênio, e aqui eu tenho a pressão parcial, certo? A pressão parcial de 0 a 100 e a saturação da hemoglobina de 0 a 100, beleza? Bom, o que você tem que ficar ligado aqui? Você tem que ficar ligado na pressão de 40 e na pressão de 100. Por quê, Barnil? Porque a pressão de 40 é a pressão que a gente espera do oxigênio no tecido. E a pressão de 100 é a pressão que a gente geralmente espera encontrar no alvéolo. Ó, no sangue que passa pelo alvéolo, certo? Pelo alvéolo pulmonar. A gente observa que há uma pressão de 40, que é uma pressão tecidual, a saturação não está em 100%, está em torno, ó, de 75%. A gente vai chamar isso aqui de retorno venoso. É o sangue desoxigenado. É o que a gente vai chamar de sangue venoso. Então, sangue venoso não é um sangue sem oxigênio. É um sangue que tem uma saturação menor de oxigênio. Beleza? Ele tem oxigênio. Bom, já no alvéolo, quando ele passa pelo alvéolo, ele alcança uma saturação de em torno de 98%, que a gente no ensino médio aproxima para 100%. Entendeu? Então, no alvéolo, alcança uma saturação próximo de 100%. Que a gente vai dizer que é o sangue arterial. É o sangue arterial. O sangue arterial, então, está com uma saturação máxima. O sangue venoso está com a saturação menor. Aí é que tá, veja bem. Eu posso dizer que nesse ponto aqui, cada hemoglobina
está combinada, ó, cada hemoglobina está combinada com 4 oxigênios. Nesse ponto aqui, beleza? Já nesse ponto aqui, eu posso dizer que cada hemoglobina está combinada com 3 oxigênios. Certo? Ô, Barninho, então quer dizer que não zera, não? Não. A gente normalmente usa essa faixa aqui, que é a faixa de 25% de saturação. E essa faixa aqui, ela fica como uma reserva, certo? Como uma reserva. E que aqui, no máximo, a gente tende a usar o quê? Dessas 3 moléculas que sobram, 1 ou 2 no máximo, entendeu? Então, essa reserva aqui é uma reserva de oxigênio. É uma reserva para quê, Barninho? Para alguma demanda metabólica. Vamos supor que você precise dar uma carreira, você precise correr ligeiro ali de um predador. Imagina que você precisa subir uma escada rápido, pegar um peso. Então você vai começar uma atividade física, uma atividade muscular, e aí você vai acabar usando um pouco dessa reserva aqui. Valeu? Posso passar? Aí, Bill, como ele pediu. Eu acho que eu já postei um vídeo sobre curva de saturação, viu, gente? Me parece que eu já postei aí na parte de sistema respiratório. Confere. Já sim, Bill, já sim. Vamos lá. Vou passar, hein? Só é vocês autorizarem aí que eu passo. Beleza, Leste. E aí, grandão, foi? Já sim, Bill. Vamos nessa. Gente, a hemoglobina e o pH, me parece que eu também já postei para vocês. Como é que funciona a relação da hemoglobina, ou seja, da saturação da hemoglobina em relação ao pH sanguíneo, certo? Ó, a saturação em função da pressão de oxigênio em relação ao pH. Bom, se eu tiver o pH sanguíneo reduzido, ou seja, se eu reduzir o pH de 7,4 para 7,2, a gente diz que o sangue está acidificando. Se a gente pega o pH de 7,2 e aumenta para 7,4, a gente diz que ele está alcalinizando. Agora, observe que o sangue não fica ácido. Se o sangue bate, porque ácido é quando fica menos de 7. Beleza? Se ele ficar menos de 7, você tende a morrer de acidose. Leva ao coma, o sistema nervoso para, você para de respirar, parada cardiorrespiratória. E aí já foi. Resultado, gente. Fica em torno dessa média. Então vamos lá, o pH sanguíneo varia muito ou varia pouco? Varia muito pouco. Por isso a gente chama de solução tampão. Na verdade, o sangue é um colóide tampão, né? O que é um tampão? É quando o pH ele tende a ser sempre em torno de uma média, ó, sempre em torno de uma estreita faixa. Só que essa estreita faixa, ela já influencia bastante a hemoglobina. Porque se o pH sai de 7,4 e vai para 7,2, a gente diz que vai ter o quê? Um deslocamento da curva de saturação para a direita. Então, se o pH sai de 7,4 e vai para 7,2, vai deslocar a curva de saturação, a gente, para a direita. Agora, se o pH sai de 7,2 e vai para 7,4, a gente diz que a curva desloca para a esquerda. Beleza? Então, acidificou, desloca para a direita. Alcalinizou, desloca para a esquerda. Beleza? Quando desloca para a direita, eu vou saturar menos. Olha aqui o número 1 e o número 2. Há uma mesma pressão. Há uma mesma pressão. Então, quer dizer que eu vou saturar, no número 2, eu vou saturar menos. Eu vou ter menos oxigênio sendo transportado. Entendeu, gente? Por quê?
Porque o pH ácido diminui a afinidade pelo oxigênio. Então vai acabar fazendo o quê? Vai acabar, ó, desprendendo mais oxigênio da hemoglobina. Se vai desprender mais oxigênio da hemoglobina, o oxigênio vai para onde, Barninho? Vai para as células do tecido. Então, gente, ó, o pH de 7,2 é um pH que é próximo, é quando o sangue passa pelo tecido. Por quê, Barninho? Porque quando ele passa pelo tecido, ele recebe, gente, não esquece, ele recebe CO2. Quando o sangue passa pelo tecido e recebe CO2 lá da respiração, o CO2 ele reage com a água dentro das hemácias, libera aqui ó, o H2, ó, H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se ioniza, libera H+, e HCO3-. Beleza? Então, quando isso acontece, o sangue acidifica. O sangue acidifica. O excesso de H+, vai ficar contido nas hemoglobinas, e aí o pouco H+, que é liberado faz o pH de 7,4 para 7,2. Isso aqui é onde, Barninho? No tecido. Em função de quê, Barninho? Do aumento do CO2 no sangue venoso. Certinho? E é por isso que quando o sangue vai chegando no músculo, vai chegando no tecido, ele libera oxigênio. Porque a hemoglobina diminui a afinidade pelo oxigênio, desloca a curva para a direita. Quando o sangue volta e vai para o pulmão, no pulmão, a pressão do sangue, a pressão de oxigênio no pulmão é 100%. Quando a pressão de oxigênio no pulmão é 100%, o que vai acontecer? Você vai ter o deslocamento da curva para a esquerda. Quando a curva desloca para a esquerda, então, ó, por exemplo, quando passa pelo pulmão, desloca para a esquerda, você vai ter uma maior afinidade pelo oxigênio, beleza? Vai liberar menos oxigênio, por quê? Porque chegou a hora de receber sangue. Ó, chegou a hora de receber oxigênio para poder oxigenar. Entendeu? Chegou a hora de receber oxigênio. Lembre que o pH do sangue, quando passa pelo pulmão, ele tende, ó, gente, ó, a igualar com o pH, ó, quando passa pelo pulmão, ó, tende a ficar mais ou menos igualado aqui. Porque no pulmão vai ter a liberação de gás carbônico. E aí o sangue ele vai voltar a alcalinizar. Entendeu? Oi, Tatazinha. Não, só falar que vai cair. Vai cair. Tipo, só pra você saber. Se Valeu. você Vamos fazer tá assim, ó. falando. Vamos fazer assim, ó. Tira o print, e aí a gente sai, eu mando o link de novo, vocês entram, valeu? Vamos lá. Então, o CO2 mais a hemoglobina, como é que é o nome? Joga aí pra mim, gente. O CO2 mais a hemoglobina. Chama como? Ó, vamos repetir, ó. O oxigênio mais a hemoglobina chama de oxihemoglobina. Isso, carbohemoglobina, perfeito. É o CO2 mais a hemoglobina. Agora, se for o CO, hein, Paulinha? Se for o CO mais a hemoglobina, que é o parente do CO2, aí fica carboxi. Então, ela falou em carboxi, é o CO. Carbohemoglobina é o CO2. E oxihemoglobina é o oxigênio. Gente, eu vou sair, vou lançar o link e a gente volta.
Pegada de vaqueiro, bora nascendo. Vai japonês, é o vaqueiro diferente dos iguais. Mulher que se dá, fala pra mim, se vai rolar, que eu tô aqui. Oi, Lu. Eu sei que já é tarde, podia estar ali, mas você decide se esconder. Pode falar, Lu. Qual é essa reação aqui, Lu? Entendi. Lu, essa reação aqui ocorre dentro das hemácias, mediada por uma enzima chamada anidrase carbônica. Eu acho que eu até já postei isso para vocês lá na sala de aula. É uma enzima chamada anidrase carbônica que tem no citoplasma das hemácias. Aí esse H+ aqui, ó, se prende com a hemoglobina, para não ficar todo no meio, para não acidificar muito o sangue. E esse HCO3- acaba indo para ser transportado pelo sangue, entendeu? Então essa reação, Lu, nesse sentido, ocorre dentro das hemácias que passam pelo tecido. A reação no sentido contrário, a reação no sentido contrário ocorre nas hemácias que passam pelos alvéolos. Ou seja, passa pelos capilares no pulmão. Deu para ter uma noção? Carlinhos, Oi. é essa acidificação que vai aumentar a afinidade pelo oxigênio? Olha, quando acidifica, diminui a afinidade. Aí a hemoglobina libera o oxigênio para o tecido. Quando alcaliniza, é que aumenta. Show? Ô, Carlinhos, e essa solução tampão que não... Solução tampão é essa capacidade de permanecer com o pH em torno do mesmo valor. Ou seja, o pH do sangue não oscila tanto. A variação é de 0,2. Isso é solução tampão. Vários fatores controlam isso. A gente viu na aula passada sistema urinário. Existe um processo no sistema urinário que ajuda a controlar esse tampão. Porque o que é tampão? É quando o pH tende a ficar constante. Você lembra? Fala para mim. Qual foi o fator do sistema urinário que ajuda a regular o tampão? Você lembra? Como é o nome do processo? Quem assistiu o sistema urinário aí? É a reabsorção? Não. É a secreção tubular. Lembra que a secreção tubular, que é a última etapa, lá no néfron, que vai secretar H+, se o H+ estiver em excesso. Então existem vários fatores que regulam esse tampão. Um desses fatores é a circulação do sangue. Por exemplo, quando o sangue circula no tecido, ele vai acidificar. Por quê? Porque o tecido libera gás carbônico. Ele vai acidificar. Quando ele acidifica no tecido, o sangue recebe gás carbônico e libera oxigênio. Por quê? Porque a hemoglobina fica com menos afinidade. Faz sentido? No tecido? Faz sentido ou não? Deixa eu tentar fazer. Eu acho que eu não confundi agora. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Rapidinho, segura aí. Vou tentar aqui fazer um desenho para ver se vocês conseguem entender isso aí.
Ó, imagina que eu tenho aqui, né, o tecido, digamos aqui um tecido muscular. Eu tenho aqui, ó, um tecido muscular. E imagina que eu tenho aqui, olha, um alvéolo pulmonar. No tecido vai acontecer o quê? Vai acontecer a respiração. É com vocês. A respiração consome oxigênio, concorda? E aí, sim ou não? Vai acompanhando comigo aqui, vai. Sim. Sim. Só que a respiração libera o quê? CO2. CO2. O CO2, imagina que isso tudo aqui é o sangue, ó. Imagina que isso aqui, ó, é o sangue. O sangue, ele vai circular passando pelo tecido e voltando para o pulmão. Passando pelo tecido, voltando para o pulmão. Tá entendendo aqui a lógica? Quando o sangue passa pelo tecido, ele larga o quê? Oxigênio. E pega o quê? CO2. Gás carbônico. Aí ele volta, ele vem para onde? Para o pulmão. O CO2 no pulmão, ele vai passar para o alvéolo para poder sair do corpo, ó, CO2 para poder sair do corpo. Enquanto que o oxigênio que entrou no alvéolo vai passar para onde? O sangue, vai ser transportado. Beleza. Como é que o oxigênio é transportado do alvéolo para o sangue? Vamos lá. Primeiro, qual é a pressão de O2 no alvéolo? Vai. Qual que é a pressão de O2 no alvéolo? 100. A pressão de O2 no alvéolo é 100. Bom, no alvéolo, o sangue perde CO2. Concorda comigo? Sim. Se o sangue perde CO2, ele alcaliniza ou ele acidifica? Alcaliniza. O pH, quando perde CO2, tende a ir para quanto? Quando perde CO2, o pH vai para quanto? 7,4. No pH de 7,4, a hemoglobina, a curva da hemoglobina desloca para a esquerda ou para a direita com 7,4? Para a esquerda ou para a direita? Desculpe, para a direita ou para a esquerda? Perfeito, para a esquerda. Se a curva desloca para a esquerda, então a hemoglobina aumenta a afinidade por quem? Para oxigênio. Para oxigênio. É por isso que alcança a saturação de quanto? De 100. Beleza. E isso quando passa pelo alvéolo. Quando o sangue chega no músculo, o tecido, ele está liberando CO2 e o sangue, por conta do CO2 que está sendo liberado pelo tecido, ele acidifica. Quando ele acidifica, o pH que era 7,4 passa para quanto? 7,2. Quando acidifica, o pH cai por causa de quem? Gás carbônico. Do gás carbônico. A curva de saturação desloca para a esquerda ou para a direita? Direita. Para a direita. A hemoglobina aumenta a afinidade pelo oxigênio ou diminui quando acidifica? Diminui. Aí ela larga o oxigênio no músculo. Quanto mais ácido, mais oxigênio ela larga no músculo. Por quê? Porque diminui a afinidade da hemoglobina. Entendeu, gente? A hemoglobina, ó, diminui a afinidade. Então ela larga o oxigênio. Certo? Bom, o CO2, quando viaja pelo sangue, ele pode, ó, reagir com a água, formando H2CO3. O H2CO3, ele vai liberar o quê? Ele vai liberar H+ e HCO3-. Isso no tecido.
No alvéolo acontece o contrário. No alvéolo, o HCO3- volta a ser H2CO3 e volta a ser o quê? CO2 mais água. Então, no tecido, o CO2 reage com a água para formar ácido carbônico. No alvéolo, o ácido carbônico volta a ser CO2 e água. Entendeu? Só que isso aqui ocorre dentro do citoplasma das hemácias. A partir de uma enzima, como é o nome da enzima, gente, que acelera essa reação e essa daqui? É a anidrase carbônica. Deu para ter uma noção? Melhorou um pouquinho? A saturação aqui, ó, a saturação aqui da hemoglobina cai para 75%. Aqui estava aproximadamente 100%. A pressão de O2 aqui caiu para quanto no tecido? A pressão de O2 no tecido é quanto? Em torno de quanto? 75? Não, aí a saturação. A saturação no tecido é 75, porque a hemoglobina perde oxigênio. Mas a pressão é em quanto? 40 milímetros de mercúrio. Então, numa pressão de 40 milímetros de mercúrio, a hemoglobina perde oxigênio. E uma das coisas que contribuem para a perda de oxigênio é que o sangue está acidificando porque está com mais gás carbônico. Quando acidifica, a hemoglobina diminui a afinidade pelo oxigênio. Quando alcaliniza, a hemoglobina aumenta a afinidade quando alcaliniza. Deu para pegar a visão aí, gente, ou não? Eu Porque sei. o barnil. O barnil, agora o CO2, ele deixa mais ácido por quê? Porque o CO2, naturalmente, ele acidifica. Agora, veja bem, por que ele deixa ácido? Porque quando o CO2 reage com água, forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas é ácido. Ah, tá. Beleza? E outra, o H2CO3 libera esse miserável aqui, ó, o H+. O H+, ele é danado para acidificar o meio, certo? Ô, Marlinhos, por que não acidifica tanto assim? Porque uma parte desse H+, vai ser, como é que eu diria, combinado com a hemoglobina para o pH sanguíneo não cair tanto. Quer ver uma coisa? Então, a combinação da hemoglobina com H+, é uma outra forma de manter o tamponamento. Pegou a visão? A redução de afinidade pelo O2 é consequência da atuação da anidrase carbônica? Ela acidifica? A redução da afinidade pelo oxigênio é consequência da acidificação do sangue. E essa acidificação é consequência da liberação de H+, e de ácido carbônico, que é uma consequência dessa transformação, que é catalisada pela anidrase carbônica. Obrigada. Show de bola. Posso avançar? Não entendeu ainda, Grandão, a anidrase carbônica? Grandão, a anidrase carbônica é uma enzima que fica dentro das hemácias, no citoplasma das hemácias. Essa enzima acelera a transformação do CO2 e da água em H2CO3. Então, o que a anidrase carbônica faz? Acelera a transformação de gás carbônico e água em H2CO3 no tecido, quando o sangue passa pelo tecido, e ela faz o contrário quando o sangue passa pelo alvéolo. Então, ela é um catalisador, ela é uma enzima. Ela fica dentro do citoplasma das hemácias. Beleza, Grandão? Gente, ô Grandão, lembra que toda enzima, ela é capaz de acelerar, toda enzima não, mas a boa parte das enzimas, muitas enzimas, são capazes de acelerar a reação nos dois sentidos. Então, para cá, CO2 mais H2O vai formar H2CO3.
Bom, a reação ela pode ser catalisada num sentido ou no outro. Certinho? Quem catalisa é a anidrase carbônica. Certo, Bill. Boa. O que Agora vai, entendi. o que vai determinar, grandão, se ela vai fazer nesse sentido para cá ou nesse sentido para cá, o que vai determinar é a concentração. Quando o sangue passa pelo tecido, a concentração de CO2 aumenta, aí desloca a reação para lá, beleza? Desloca o equilíbrio para lá, beleza? Quando passa pelo alvéolo, aí aumenta, ó, quer dizer, diminui a concentração de CO2 e aumenta a concentração de HCO3-, ou de HCO3. Aí a reação desloca para cá. Então depende da concentração aí do reagente, do produto, da reação e assim por diante. Ela faz as duas vias. Ela faz as duas vias de reação química. Ela é um catalisador das duas vias. Posso passar? Pode sim, Bill. Agora tá tranquilo. Valeu pela explicação. Show de bola. Barrinho, Oi. então a gente pode dizer que a expressão do H+, vai fazer parte do tamponamento? Que é o quê? E a expressão do H+, também vai fazer parte do tamponamento? Pelos néfrons? Com certeza. É um conjunto, então, né? É um conjunto de fatores. Perfeito. É esse conjunto de fatores que a gente vai chamar de homeostase fisiológica. É a homeostase fisiológica. É resultado de um conjunto de fatores, de um conjunto de sistemas atuando. Posso passar? Vamos para o próximo? Pode, Barrinha. Tem aqui ainda, gente, os tipos de hemoglobina. Lembra que, basicamente, e aí já está de bom tamanho, que a gente estuda 3 tipos de hemoglobina. Essa primeira aqui, gente, é a hemoglobina que satura mais rápido. Ou seja, ela está saturada a 40 milímetros de mercúrio. Lembre que 40 milímetros de mercúrio é a pressão parcial do oxigênio no tecido. Então ela já está saturada. Por quê, Barninho? Porque ela faz parte do músculo. É a mioglobina, é a globina muscular. A globina muscular ela satura mais rápido por 2 motivos. Porque ela tem afinidade, ela tem maior afinidade pelo oxigênio e porque ela é monomérica. Ela é monomérica. Beleza? Primeira coisa é isso. Bom, aí você tem aqui agora, número 2, ó. Número 2, você tem essa hemoglobina que é a segunda hemoglobina que satura mais rápido. Se você ver a uma pressão de 40, ela não saturou ainda, mas ela ela transporta mais oxigênio do que essa de baixo aqui. Então ela seria o meio termo, seria a hemoglobina do feto. A hemoglobina fetal, gente, ela satura com 4 oxigênios a uma pressão de 80. Já a hemoglobina verdinha, que é essa daqui, ó, número 3, ela satura com a pressão, ó, que é a hemoglobina do adulto, com a pressão de 100. Beleza? Com a pressão de 100. Bom, qual que é a vantagem? Vamos lá. Qual que é a vantagem disso? Se você olhar, essa hemoglobina número 2, ela satura com a pressão menor do que a hemoglobina número 3. Beleza? Do que a hemoglobina número 3, que satura a pressão de 100. Qual que é a vantagem disso? É que se a hemoglobina do adulto, ou seja, da mãe, saturasse com a pressão menor do que a hemoglobina do filho, a mãe ia roubar o oxigênio do filho. Ela ia matar o filho por anóxia, por falta de oxigênio. Entendeu, gente? Então, a hemoglobina fetal saturando a uma pressão menor, quer dizer que ela tem mais afinidade do que a hemoglobina do adulto. E aí, nesse caso, isso direciona o fluxo de oxigênio. Ao invés do fluxo de oxigênio ser fetal-materno, o fluxo se torna materno-fetal.
Por que o fluxo se torna materno-fetal? Por que o fluxo de oxigênio se torna materno-fetal? Porque a hemoglobina da mãe é uma hemoglobina adulta. A hemoglobina fetal, ela vai ter, mais afinidade do que a adulta que tem menos. Então isso direciona o fluxo. Beleza? Outra coisa importante. A hemoglobina do músculo, a mioglobina, que é do músculo, tem mais afinidade ainda. Por quê, Barninho? Para poder direcionar o fluxo de oxigênio do sangue para o músculo. Por quê? Porque se a hemoglobina do sangue tivesse mais afinidade, saturasse mais fácil do que a do músculo, o músculo ia ficar em anóxia, ia ficar sem oxigênio. Então, gente, é essa diferença de saturação entre as hemoglobinas que vai causar o fluxo de oxigênio no sentido correto. E qual é o sentido correto, Barninho? O sentido correto é sangue, tecido, ou sangue da mãe, sangue do feto, sangue do tecido. Entendeu? Isso faz com que o oxigênio ele acabe tendo um fluxo direcionado. O Barninho, ali que você escreveu do fluxo materno fetal, o que quer dizer A hemoglobina do adulto, no caso da mãe, tem menor afinidade com oxigênio. Ah, tá. Então esse menos aqui quer dizer menos afinidade. A hemoglobina fetal tem mais afinidade. Olha. Certo. Pode passar, gente? Beleza, Lete. Olha, grandão. Paulinha, Tatazinha. 5 segundinhos. Vai. Aqui. Bora! Vamos lá. Bom, vamos ver aqui agora o processo de coagulação sanguínea, gente. A coagulação sanguínea acontece quando, Barney? Por exemplo, imagina que tem aqui, olha, um vaso sanguíneo. E aí, rapaz, aconteceu aqui, gente, uma ruptura do vaso, o vaso rompeu. Bom, se o vaso rompeu, vai haver um extravasamento do sangue. O sangue vai começar a sair, vai começar a jorrar. Quando o sangue começa a jorrar, a gente diz que está ocorrendo aqui uma hemorragia. Então, tudo começa com um processo hemorrágico, que é uma lesão vascular. É uma lesão nas paredes do vaso sanguíneo. Bom, isso vai acabar desencadeando um processo chamado de agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária é quando as plaquetas que vão passando por aqui se aglomeram no colágeno que ficou exposto. Esse colágeno é de onde, Barninho? É do tecido conjuntivo que forma os vasos sanguíneos. Porque se o vaso sanguíneo rompeu, aí o tecido fica expondo a sua matriz, que é rica em colágeno, certo? E aí esse colágeno vai fazer com que as plaquetas fiquem ali se prendendo. Quando isso acontece, as plaquetas liberam uma substância chamada tromboplastina. Uma substância chamada tromboplastina. Bom, a tromboplastina é um fator de coagulação liberado pela plaqueta quando se rompe. A tromboplastina agora vai pegar uma enzima que é inativa e vai transformar numa enzima ativa. Ô, Barninho, que enzima é essa? É a protrombina. Ou seja, é o precursor da trombina. E qual é essa enzima ativa? É a trombina.
Bom, quem vai ativar é a tromboplastina, junto com o cálcio e a vitamina K. Certinho? Cálcio, vitamina K e tromboplastina fazem com que a trombina seja ativada. A trombina é uma enzima que, quando é ativada, ela vai pegar o fibrinogênio. O que é o fibrinogênio, Barninho? É uma proteína filamentosa que fica toda dobrada. O fibrinogênio é uma proteína filamentosa que fica dobrada. Portanto, dobradinha, ela se dissolve no sangue. Ela é solúvel. A trombina vai pegar o fibrinogênio que está todo dobradinho e vai desdobrar ele, formando fibrina. O que é a fibrina, Barninho? É o mesmo fibrinogênio, só que esticadinho. Quando ele fica esticadinho, ele forma uma rede. Essa rede fibrosa a gente vai chamar de coágulo. Aí, gente, se você olhar aqui no desenho, essa rede fibrosa, ó, ela vai se formando, rica em fibrina, e aí essa rede fibrosa, ela vai segurando as hemácias. Aí ela vai retendo as hemácias. E aí forma o coágulo. E o que é o coágulo, então, Barninho? O coágulo é uma retenção de hemácias. Através de quê, Barninho? Através dessa rede fibrosa. Através dessa rede fibrosa. Essa rede fibrosa é feita de quê, Barninho? De fibrina. É feita de fibrina. Tem que lembrar ainda que é o fígado que produz os precursores dos fatores de coagulação, que é o fibrinogênio e a protrombina. E que o fígado, ele também depende do cálcio e da vitamina K. Beleza? Bom, se você quiser tirar um print com esses rabiscos que eu fiz, beleza. Se não, só é me falar que eu apago e você tira um print, valeu? Aí você pode repetir o que das plaquetas? Pode repetir o quê? O que é dentro das plaquetas? Olha só. Vários fatores podem levar à ruptura das plaquetas. Variação na pressão sanguínea pode levar, uma pancada pode levar, beleza? Então, existem vários fatores que podem levar à ruptura de uma plaqueta. Por exemplo, às vezes não tem nem hemorragia e a plaqueta se rompe. Por quê? Porque existe uma fragilidade plaquetária. A pessoa pode ter isso de nascença, pode ter herdado isso. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o que aconteceu? O que aconteceu é que o vaso sanguíneo, ele se rompeu. Quando o vaso se rompe, um dos tecidos que forma as paredes do vaso, né? Um dos tecidos que forma as camadas internas do vaso, que é um tecido conjuntivo, fibroso, ele vai expor a sua matriz. E a sua matriz é rica em colágeno. Esse colágeno exposto é um grande fator para a agregação plaquetária. E essas plaquetas, quando se agregam juntos ao colágeno ali, elas acabam se rompendo. E essa ruptura libera a tromboplastina. Show? Fala pra mim aí, Alezinha. Tranquilo aí? Olha, eu já vi livros falando que quando a plaqueta entra em contato com o ar, ela se rompe. Eu já vi livro falando isso. Mas assim, eu acredito que seja mais pela diferença de pressão. Entendeu? Pela diferença de pressão. Eu não lembro de ter lido em relação à exposição de O2. É possível também, porque o O2 ele é oxidante. Então é possível que tenha uma relação. Mas eu não lembro de ter lido, não. Quando eu puder passar, vocês falam, viu, gente? O que a boca não fala, o olho do povo também não vê. Os amores, conexão
O João Gomes também, viu? É o quê? Põe aí, o João Gomes também. Vou botar Joãozinho aqui pra gente ouvir. Oh, meu Deus, ó. Aquele forró doido. Só não chama. Vou botar aqui pra gente ouvir esse homem. Vou dar enxergado. Quando eu puder passar, vocês falam, viu, gente? Só é autorizar Barninho aí. Quer pegar na minha vaqueira, o João Gomes tá na voz. Vem pra na sua casa e por colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido. Você é uma bonita pedaço da vida de felicidade. Me manda outro desejo, mas isso aqui não é verdade. Poxa, passei isso aqui. Vamos lá. O DJ da biologia. Esse é o DJ da só os estourados aqui, meu irmão. Aqui só entra estourado. Vai no ver o falso aí, vai. Um indivíduo com baixa quantidade de plaquetas poderá apresentar sangramento nasal decorrente de problemas da coagulação sanguínea. Show de bola! Beleza, verdadeiro. Verdadeiro. Por que nasal, Barninho? Porque, gente, a nossa cavidade nasal, ela tem um epitélio sensível e altamente vascularizado. Lembre que uma das funções desse epitélio nasal, quer dizer, na verdade não é o epitélio que é vascularizado, é a parte que fica abaixo do epitélio, porque você sabe que epitélio não tem vasos, né, gente? Ó, cuidado com isso aí. Tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, mas a cavidade nasal tem o epitélio, que é sensível, é uma mucosa, e abaixo do epitélio, o conjuntivo é altamente vascularizado. Você lembra por quê? Essa vascularização nasal é importante? Acho que aquece o ar, né? Aquecimento do ar, perfeito, show de bola. Responde aí pra mim, vai, verdadeiro ou falso isso daqui? Falso, viu? Pô, essa daqui, gente, não foi eu que escrevi essa merda aqui, não. Eu peguei da Baiana isso aqui, viu? Então você vê que é muito fácil, porque glóbulos brancos tem nada a ver com transporte de oxigênio, ó, muito falso. Pra você não pensar que sou eu que tô botando esse negócio escrito aí, porque você sabe que Barninho, quando bota uma questão, meu irmão, bota pocando, tá ligado? Barninho, quando faz o Simula Baiana, é só na jugular, parceiro. Vamos nessa. Ai, ai, viu? Ô, Tatazinha, deixa eu falar uma coisa aqui. Você falou uma coisa na primeira aula que eu parei para refletir um pouco e fui analisar. É porque a Baiana, ela começou a colocar umas questões onde ela coloca uma temática, né? Uma temática, ou seja, um enredo, e aí a partir daí faz perguntas sobre esse enredo. É como se fosse assim, ó. Ela tá trabalhando agora com contexto. Antes ela colocava uma temática e cada alternativa ia falando de uma coisa diferente, certo? Então não é que ela esteja parecida com o Enem, mas algumas questões estão tendo uma formatação que tem alguma semelhança com o padrão Enem, mas não necessariamente, viu? Ainda tem questões com nível bem alto, né? Com nível bem alto. Você fez alguma questão para eles, né? Fiz, vai ter o Simula, hein, gente? Vai ter o Simula, hein? Mas, Barninho, Oi. eu não falei nada relacionado ao Enem. Eu falei que eu achava que eles Que estavam nível, eu fazendo sei. início de conteúdo. Uhum. Essa reflexão do Enem não foi você que falou, eu que estou dizendo que a construção da questão hoje admite uma semelhança com um modelo Enem. Uma semelhança, entenda, na estrutura da questão. Na estrutura. Porque antes, você pegava, por exemplo, uma questão onde o enunciado só introduzia um tema. Hoje não. Hoje o enunciado ele introduz uma situação e a pergunta, ou seja, a resposta tem a ver com essa situação. Eu vejo isso em algumas questões hoje. Mas não chega, está longe de ser o nível do Enem. O nível do Enem é muito menor do que o nível da Baiana, mesmo com essa estrutura de algumas questões novas. Entendeu? Pois é. Agora vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês se inscreveram no Simula? Quem se inscreveu no Simula aí? Deixa eu ver, vai. Deixa eu ver se vocês estão me prestigiando ou não. Aê, exatamente. Vamos lá. Isso, galerinha. É isso aí, velho. É isso aí.
O simula, ele tende a ser, e isso eu confesso, eu faço de forma intencional, ele tende a ser do nível da baiana para cima. Para cima. Então, a ideia é que você realmente se desafie. Entendeu? Mas assim, não é que é um simulado que você vai dizer assim, poxa, se eu for bem no simula, eu vou passar. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Porque, como eu estava conversando com um aluno outro dia, que passar ou não passar não depende só de simulações. Às vezes, a simulação... Gente, tem vezes que o aluno faz uma questão que na prova do vestibular dele caiu quase igual. Quase igual. Tem questões que assim, poxa, no simulado eu botei uma questão muito parecida com essa da prova. E às vezes o aluno acerta no simulado e erra na prova. Pois é, a Hotel aí que não me deixa mentir. Entendeu, gente? Então, a prova em si, ela é muito mais desafiadora do que o simulado. Por mais que o nível do simulado seja maior, mas a prova ela é mais desafiadora porque é um momento de definição. É um momento que é um clímax na vida do aluno. Então vai ter ali o fator emocional, beleza? Vai ter o fator ali de estresse, a condição de ameaça. Então tudo isso, o psicológico conta muito. O psicológico conta muito. Então é importante que a simulação, você respire o clima, entendeu? Por exemplo, vai fazer um simulado no ponto médio. Muito bom também. Serginho é um excelente professor. Eu acho que Serginho é um dos melhores professores de biologia da Bahia. Eu fui aluno de Serginho. Então, você vai fazer um simulado no ponto médio. Você tem que ir com espírito de prova. O que é isso, velho? Se organizar, pegar suas coisinhas, arrumar, criar uma rotina, criar uma expectativa, entendeu? Em torno do resultado, para que você mergulhe como se fosse mergulhar na prova. Como se fosse mergulhar no vestibular em si, sacou? Agora, qual é a vantagem do Simula Baiana? Pra Juliana. Oh, miserável. Acho que você nem conhece Serginho, Juliana. Você conhece Serginho, Juliana? Você nem conhece Serginho. Você foi aluno de Serginho? A Paulinha Miguezeira. O melhor do Nordeste sou eu. Fique aí, tem muito professor top, velho. Diginal é muito top, eu adoro, eu sou fã de Diginal, velho. Eu sou fã de Serginho. Deco é muito bom, Deco tem uma energia incrível, velho. Eles são muito bons, velho. Você precisa conhecer o trabalho dos caras também, são muito bons. Eles são gente boa também. Ah, você tá no Middle, né? Rapaz, tô no Mendel aqui e não tô... Ô, velho, fala isso não. Os caras do Mendel também são bons, eu gosto do Mendel. Sérgio é muito bom. Sérgio é concordo. Eu conheço os caras do Mendel também, os caras do Mendel são bons. É Diógenes, né? Não é Diógenes? Do Mendel? Ricardinho também eu conheço ele. Nicolás é brother. Brother. Pois é, a galera é boa, velho. O pessoal é muito bom. Eu até fiquei sem graça agora, esqueci até que porra eu ia falar. Vamos lá. Faz aqui um verdadeiro ou falso pra gente retomar. Faz aqui um verdadeiro ou falso, vai. Células sanguíneas responsáveis pela defesa imunológica do organismo são os glóbulos vermelhos. Falso. Pô, ridículo isso aqui, gente. Falso. As plaquetas se acumulam sobre os vasos sanguíneos rompidos, desencadeando as reações de coagulação do sangue e mantendo a homeostasia. E aí? Show! As plaquetas se acumulam sobre os vasos sanguíneos, desencadeando as reações de coagulação do sangue e mantendo a homeostasia. Verdadeiro, perfeito. Show de bola. Hemostasia é o equilíbrio do sangue, ou seja, hemo quer dizer sangue. Mas assim, eu acho que até foi um vacilo aqui, eu acho, se eu não me engano. Eu vou olhar direitinho depois,
mas eu acho que ele quis dizer homeostasia. Mas hemostasia é o sangue com o sangue equilibrado, em equilíbrio, né? Mas eu acho que foi até um erro de digitação. Eu vou conferir depois, mas vamos considerar verdadeiro aí, hein? As plaquetas se rompem liberando tromboplastina, que na presença do cálcio produz fibrina, que forma o coágulo. E aí, velho? Falso, viu? Onde é que tá falso aí? Galera, plaqueta libera tromboplastina? Sim ou não? Libera, com certeza. Libera. Agora, tromboplastina vai transformar, vai produzir fibrina? Não. A tromboplastina, ela vai ativar a protrombina e vai produzir trombina. Na verdade, não é nem produzir, vai ativar, porque quem produz é o fígado. Agora, cuidado, não está errado porque é produção. Tá mais errado é porque foi fibrina. O certo aqui, ó, gente, não é fibrina. É a tromboplastina produzir a trombina. Quer dizer, produzir não, né? Ativar a trombina, por isso que é falso. Joia aí? Ficou claro aí? Show de bola. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui rapidinho, tecido. Vocês preferem tecido adiposo? Vocês preferem tecido ósseo ou tecido nervoso? Vocês preferem o quê? Agora, Eu prefiro o que cai mais. Você sabe. os três caem bastante. Quer dizer, na verdade, ósseo e nervoso caem mais. Dentre eles, o nervoso cai mais. Então, não sei não, Barrinho. Mete o nervoso? A Alessandra tá enjoada do nervoso já, né, Alessandra? Acha mais detalhada? Tá enjoada já, né? Tem pouco tempo, tem pouco tempo para o nervoso, concordo. Vamos ver o adiposo então? Deixa o adiposo mesmo? Vamos lá então. Vamos lá. E aí durante a semana eu vou metendo aí os outros, valeu? Mesmo porque o tecido ósseo, eu já até botei um vídeo sobre a regulação do cálcio, que é o paratormônio e a calcitonina. Eu acho que vocês já assistiram, não foi? Esse da calcitonina. Ainda não, mas tá lá. Só é assistir, valeu? Vamos lá. Gente, tecido adiposo, especializado em armazenar gordura. A gordura são os triglicerídeos, beleza? Triglicerídeos. Lembra que os triglicerídeos apresentam o glicerol e 3 ácidos graxos. Lembra que o glicerol é um álcool e os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. São os triglicerídeos. Só que esse tecido adiposo, ele tem uma distribuição ao longo do nosso corpo, onde existe uma camada adiposa embaixo da pele. Aqui, ó, é uma pessoa normal. Aqui é Barninho, depois da pandemia, ó. Barninho antes da pandemia, Barninho depois da pandemia. Ó, que desgraça. A pandemia foi uma miséria na vida da gente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Foram 7 quilos que engordei, que tá uma luta para poder perder esta merda. Viu? Tá uma luta. E o pior, o joelho de Barninho quase que torou no meio, né? Porque o ligamento rompeu de vez, lesão de menisco, não tô podendo fazer nada. Pois é, esse é o custo dos hambúrgueres artesanais. Hambúrguer, pizza, desgraçou com a vida de Barninho, né? Pizza, hambúrguer, churrasco, no sítio. Fute-mesa já foi, Juliana. Não tô sem poder fazer nada. Nada, parceiro. Até para levantar o copo, eu tô pedindo ajuda agora, entendeu? Até para levantar o copo. Vamos lá. Ai, viu? Altas picanhas, vamos nessa. Galerinha, então, esse tecido adiposo que fica embaixo da pele, vamos chamar de hipoderme, ou tecido adiposo subcutâneo. Esse tecido adiposo que fica entre os órgãos, ou seja, fica no coração, no fígado, nos rins. Quando é no fígado, a gente chama de esteatose hepática.
pode ser também no coração, pode ser nos rins, pode ser no intestino. A gente vai chamar de tecido adiposo visceral. O tecido adiposo visceral, ele é o mais problemático. É aquele cara que tem a barriga grande e dura. Ou seja, o cara é gordo. Você vê que ele é gordo. Tem um barrigão parecendo um globo terrestre. Mas quando você pega assim, ó, a pele é dura. Quer dizer o quê? Quer dizer que os órgãos estão sendo comprimidos pela gordura por dentro. Entendeu? Por dentro. É a famosa barriga de chope. Valeu? É o pior tipo, gordura visceral. Vou passar isso aqui, hein? Pode passar esse? Não, Bill, calma aí. Vai. Era pra você. Vamos adiantar para a gente poder conseguir pelo menos ver a relação da fome e da saciedade. Oi, amor. Tecido adiposo também é conjuntivo. Perfeito. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo e especializado. É um tecido conjuntivo especializado, formado por células chamadas de adipócitos. Células adiposas. Bom, cuidado com um detalhezinho, gente. Quando a pessoa engorda, normalmente esse engordar é pelo aumento da quantidade de células ou é pelo aumento do volume das células? Normalmente é o quê? Volume. Volume, perfeito. Oh, pode formar novos adipócitos? Pode, a partir da especialização de uma célula-tronco do tecido conjuntivo chamada célula mesenquimatosa. A célula mesenquimatosa pode formar novas células conjuntivas, como, por exemplo, novos adipócitos. Mas o engordar, normalmente, está associado a aumento de volume celular e não a proliferação celular. Vamos lá. Bom, vamos ver agora a diferença metabólica do que a gente vai chamar de gordura amarela ou gordura branca e da gordura chamada marrom. A gordura branca ou amarela, ela tem aqui, gente, o núcleo, tem aqui a membrana. E se você olhar aqui, ó, existe um grande lóculo de gordura no citoplasma. Tudo isso aqui, ó, gente, ó, vai ser gordura. Tudo isso aqui vai ser lipídio. Ó. Um grande lóculo de gordura. Por isso que o nome é unilocular. Certo? Bom, já o tecido adiposo marrom, ele vai apresentar vários lóculos de gordura, várias gotículas de gordura no citoplasma. Por isso que o nome é multilocular. Valeu? Multilocular. Bom, o tecido unilocular vai ter pouco espaço livre no citoplasma. Então vai ter pouco espaço para as mitocôndrias. Então é um tecido que tem poucas mitocôndrias. Bom, você tem que lembrar que a cor da mitocôndria é vermelha. Então, se aqui tem pouca mitocôndria, vai predominar a cor do lipídio. Qual é a cor do lipídio? É uma cor amarelada. Por isso que esse tecido aqui é um tecido amarelo, é uma gordura amarelada. Porque o lipídio tem essa cor. Certo? Tem pouca mitocôndria. A mitocôndria desse tecido pode usar os lipídios como reserva de nutrientes para produzir a ATP. Gente, cuidado com uma coisa que eu vou explicar para vocês. Nós temos uma reserva energética de carboidrato no fígado e no músculo e uma reserva energética de gordura no tecido adiposo. Vamos tentar... Peraí, Juliano, rapidinho. Vamos tentar estabelecer a diferença. A reserva de carboidrato no tecido muscular, como é o nome? Vai, joga para mim aí. Juliano, exatamente, ó. Doença cardiovascular visceral. Perfeito, Juliano. Fala aí, fala aí. Creatina. Não. É? Não. Creatina é uma reserva de fosfato. Vai virar fosfocreatina. Então, creatina é uma reserva de fosfato para restaurar o ATP. E isso, Tatazinha, glicogênio. Gente, não pode esquecer isso. O músculo, ele guarda uma reserva de glicose, uma reserva de carboidrato, que é o glicogênio. Beleza? Só que o glicogênio é uma reserva de curto prazo ou de longo prazo? É uma reserva que dura muito tempo ou dura pouco tempo? Dura curto tempo. Perfeito. E no músculo, o glicogênio, ele dura pouco tempo e é só para o músculo. É uma reserva de glicose só para o músculo.
Agora, no fígado, existe uma reserva de glicogênio. Que também, ó, a reserva de glicogênio do fígado é de curta duração ou de longa duração? Eu acho que é de longa, né, Bill? Curta duração também. Curta também. Então, glicogênio é uma reserva de curta duração. Por exemplo, você acordou e aí você não comeu nada, você foi malhar, beleza? Foi dar uma corrida. Você vai gastar a gordura ou você vai gastar o glicogênio? O O glicogênio? glicogênio. Então, o glicogênio o fígado vai gastar primeiro. Só que o glicogênio dura muito tempo ou dura pouco tempo? Dura pouco tempo. É uma reserva de curta duração. Beleza? Agora, se você passar vários dias com fome ou várias horas com fome, já consumiu o glicogênio. Se você já consumiu o glicogênio, aí você vai consumir o que depois? A A gordura. gordura. Beleza? Então você vai consumir a gordura. Então a gordura é uma reserva. E a gordura dura mais tempo ou menos tempo do que o glicogênio sendo consumida? Mais tempo. Então é uma reserva de mais longa duração. Então, se falar, por exemplo, na prova de um animal que está passando por um processo migratório ou está passando por uma etapa onde ele ficou vários dias sem comer, qual é a reserva que ele está usando? É o glicogênio ou é o tecido adiposo? Ou é a gordura? É o tecido adiposo, é a gordura. Beleza? Se falar de um atleta que precisou ali de uma energia extra para poder terminar a prova, tá falando de quê? Uma energia extra para terminar a prova ali nas Olimpíadas. Ou para terminar um baba, um jogo de futebol. Tá falando de quê aí? Tá falando de glicogênio. Perfeito. Agora, se acabar o glicogênio, ele vai recorrer à gordura. Agora, vamos lá. As mitocôndrias do tecido amarelo vão quebrar a gordura para produzir ATP. Já a gordura marrom, eu tenho várias gotículas de gordura, então eu vou ter um citoplasma mais espaçoso. Para quê, Barninho? Para apresentar mais mitocôndrias. Então, se você olhar, gente, eu vou ter aqui mais mitocôndrias pelo citoplasma. Então, qual o tecido adiposo que tem mais mitocôndrias? O marrom. Qual é a cor da mitocôndria? A cor da mitocôndria é vermelha. Você sabe por quê? Alguém sabe por quê que a cor da mitocôndria é vermelha? Por causa do ferro. Mas qual é a molécula da mitocôndria que tem ferro, Tatá? Você sabe? Qual é a molécula da mitocôndria que tem ferro? São os complexos que vão transportar elétrons. A gente vai chamar de citocromos. Então são os citocromos que vão ter ferro. É o que vai dar a cor da mitocôndria. Beleza, gente? Só que essa mitocôndria, ela vai apresentar a cadeia transportadora de elétrons lá com ATP sintase. Então ela vai produzir ATP, mas ela vai apresentar uma molécula especial que é parecida com a ATP sintetase, que é a termogenina. Beleza? É a termogenina. Você sabe a diferença entre ATP sintetase, ATP sintetase e termogenina? Sabe qual é a diferença entre ATP sintetase e termogenina? Sabe não? A diferença é que a ATP sintetase, quando os hidrogênios passam por ela, ela sofre uma rotação, e essa rotação pega um fosfato e associa o fosfato com ADP para produzir ATP. Já a termogenina, quando o hidrogênio passa por ela na cadeia respiratória, lá na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria, quando o hidrogênio passa por ela, ela roda e libera energia na forma de calor. Então, o tecido adiposo marrom, pelo fato de ter termogenina, vai gerar, além de ATP, vai gerar o quê? Calor, para esquentar o corpo. Isso, Alezinha. Perfeito, Alezinha. Vai gerar calor.
é a termogenina. Isso pode cair na baiana como, Barrinho? Vai cair o seguinte, qual é o grupo de vertebrados que tem tecido adiposo como reserva de energia? Vai, qual é o grupo de vertebrados que tem tecido adiposo como reserva de energia? Mamíferos, aves também tem. Tem um pouco menos que mamíferos, mas tem. Mamíferos e aves, beleza. Agora, o tecido adiposo marrom, ele é muito importante, principalmente em quais situações a baiana pode cobrar isso. Quais são as situações que o tecido adiposo marrom se faz muito útil? Em situações de hipotermia? Bom, pode ser, Tatá. Mas tem situações específicas, sabe como, Tatá? Nos recém-nascidos e na hibernação. Então, os recém-nascidos conseguem aquecer o corpo porque o tecido adiposo marrom, beleza? No recém-nascido, tem uma maior percentual do que no indivíduo adulto. Beleza? E não só o tecido adiposo marrom, certo, gente? Não só o tecido adiposo marrom, mas, não só o recém-nascido, mas também os animais hibernantes. Então, o processo de hibernação usa bastante o tecido adiposo marrom, valeu? Galera, tira o print aí e eu vou... Oi, pode falar. Rapidinho, então eles têm mais tecido adiposo marrom? Quem? É recém-nascido? Sim. Com certeza, perfeito, com certeza. Ok. E animais hibernantes também. Galera, vamos lá. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Se cair a chamada, eu não vou voltar, beleza? Caiu, beijo, tchau e abraço. Olha só. Eu vou mostrar aqui rapidinho, galerinha. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, se der tempo. Se não der, não deu. Se não der, eu boto um vídeo lá pra vocês. Beleza? É sobre a relação entre fome e saciedade. Não esquece que o hormônio da fome é a grelina e o hormônio da saciedade é a leptina. Como é que funciona isso, Barninho? Eu tenho aqui, gente, o hipotálamo, que é o centro da fome. Bom, o que acontece é que quando a glicemia e a lipocemia estão em alta, o tecido adiposo é estimulado a liberar leptina. A leptina vai lá para o hipotálamo e causa saciedade. Então, tem muita glicose, tem muita gordura no sangue, o tecido adiposo avisa para o hipotálamo que a gente está saciado. Bom, o contrário é quando a gente tem pouca glicose no sangue, pouco lipídio circulando no sangue. A gente está com fome. Com fome, o estômago e o pâncreas produzem, na verdade, principalmente o estômago, e o intestino delgado também, o pâncreas não. Mas o estômago e o intestino delgado produzem a grelina. A grelina é o hormônio da fome, vai lá no hipotálamo e estimula a fome no indivíduo. Beleza? A gente vai chamar isso de controle da fagia, né? Controle da alimentação. Quem atua nisso aí? O hipotálamo. Através de quais hormônios? A grelina e a leptina. Valeu? Deu tempo aí? Conseguiu, gente? Show de bola? Infinidade de hormônios. Perfeito. Tchau, Paulinha. Tchau, galerinha. Beijão pra vocês, hein? Beijo, galerinha. Amo vocês. Oi? Você falou intestino, estômago, Principalmente intestino. Intestino também. Valeu. Valeu. Beijo.